O que ela faz é sobre-humano, já teria perdido a destreza manual. Olá, sou John Hudson, instrutor-chefe de sobrevivência do Exército Britânico, treino os treinadores militares na terra, mar, ártico, selva e deserto. Hoje vamos ver cenas de sobrevivência no oceano em filmes e julgar quão reais elas são. Parece que estão mergulhando verticalmente no mar e ninguém sobreviverá. Seria como bater no concreto em aterrissagens de aviões, eles apenas tentam fazer um pouso controlado na água, como ele faz no rio Hudson. A força da água vai para trás, então o melhor lugar para ele ou qualquer pessoa se sentar é provavelmente perto da saída de emergência da asa. Só dá para segurar a respiração por 5 a 10 segundos na água fria e a dose letal de água salgada é 1,5 litros. Se estiver em um avião ou helicóptero, longe da saída, ele se encher de água e você puxar o ar, você vai morrer porque inalou a dose letal de água salgada nos pulmões. Da próxima vez que estiver em um avião, quando disserem que o salva-vidas está debaixo do assento, veja se alguém verifica. Sempre procuro o meu, e em um avião afundando, nunca infle o salva-vidas antes de sair para não ficar preso na fuselagem. Mais hollywoodismo, porque todos esses botes salva-vidas têm um elo fraco. Então se houver qualquer tensão sobre o bote, o cordão se partirá, sem rasgar o bote salva-vidas. Se estiver preso a um avião afundando, você não será arrastado com ele, é um design inteligente. Ele consegue segurar a respiração porque está nos trópicos, mas de noite e em uma tempestade, é provável que tudo esteja frio, isso vai misturar a água. Ele não está em águas quentes, e isso limita por quanto tempo ele segura a respiração. Essa parte não é realista. Nesse tipo de tempestade, é improvável que o combustível pegue fogo, mas isso deixa a cena muito boa e visualmente legal. O avião pousou com tanta força que se despedaçou e pegou fogo. E ainda assim temos um motor boiando na água que pesa várias toneladas. Estão brincando com o tempo e a realidade para conseguir uma boa cena. Classificação 4 pelo realismo. São pessoas do Carpathia que tentam encontrar sobreviventes do Titanic. Talvez desse para detectar um murmúrio ou pequeno movimento, mas aí as pessoas já estariam inconscientes. Impossível sobreviver na água a essa temperatura por mais de 1 hora, metade morreria em menos tempo. Então os únicos sobreviventes seriam os que estavam em cima de algo, em vez de dentro da água. O gelo no cabelo é realista quando fazemos exercícios no gelo no Ártico, assim que os caras saem do lago congelado, o cabelo fica como vidro imediatamente. Se ambos quisessem sobreviver, a melhor chance seria subir. Meio difícil, mas é só ficar parado, o mar estava super calmo naquela noite, então tinham uma boa chance. Se tirar as grandes artérias da água, como a femoral ou sob as axilas e ao redor do pescoço, sobreviverá por mais tempo. O que ela poderia fazer para chamar a atenção dele? Talvez ela tenha algo que possa bater para fazer um ruído metálico, esse som chegaria mais longe. Aquela hora em que ela pula na água, o que acontece com os humanos ao entrarem na água fria é uma arfada completamente incontrolável como reflexo. É incontrolável. O principal problema dos filmes com sobrevivência na água fria é que eles nunca arfam nem hiperventilam por 1 minuto depois, e isso é totalmente incontrolável. Ela provavelmente não conseguiria nadar de início. Testamos medalhistas olímpicos no Instituto de Medicina Naval sobre como as pessoas reagem a isso, e eles não conseguiram. O que ela faz é sobre-humano, já teria perdido a destreza manual. Sem chance nenhuma de conseguir fazer isso nesse frio, esse é o cumprimento Inuit, provando que você tem destreza manual. E é por isso que encontramos dentes humanos no fundo de botes salva-vidas, porque é impossível de abrir pacotes e as pessoas tentam abri-los com os dentes. Então é muito improvável que consiga colocar um pequeno apito nos lábios, considerando que ele vai estar congelado nos lábios daquele cara. É para não ter esse tipo de problema que encontramos apitos de plástico nos botes salva-vidas modernos, para os detalhes de sobrevivência e resgate. Classificação 2. Conheço só uma pessoa que sobreviveu a condições como esta. Matt. 2 or 3 sips a day. Yeah?
Gotta make it last. Se você não está no controle da situação, você tem que tentar encontrar algo que possa controlar, como por exemplo criar uma pequena rotina de tarefas. Heliógrafos são ótimos e estão na maioria dos kits de sobrevivência. Cada centímetro de refletividade projetará o Sol de volta por 8 km, 2 centímetros refletirão quase 16 km, pelo tamanho e peso, é fenomenal. Essa é uma imagem precisa das pessoas depois de serem assadas pelo sol em um bote salva-vidas. Para evitar isso, você deve usar qualquer coisa para fazer sombra. Pode usar a camiseta para conseguir isso, mas atualmente todos os botes salva-vidas têm abrigos. Você vai ficar queimado. O que as pessoas tentam fazer se não tem nenhum remédio é usar qualquer óleo que possam encontrar. Teve um cara na Segunda Guerra Mundial que descreveu em seu relatório que usou o dedo para pegar o óleo de trás de sua orelha e tentou usar isso para hidratar os lábios que estavam rachados e sangrando. As pessoas pegam aves marinhas para comer. Comida enlatada de cães ou gatos é boa para o kit porque você só vai comer se estiver realmente com fome. O mesmo com um albatroz, o que as pessoas tentam fazer para torná-lo mais palatável é amarrá-lo em linhas e secá-lo ao sol, assim você tem uma espécie de carne seca de pássaro marinho. I don't think I can do it. We gotta try. Só coma se achar que não passará mal depois. Se passar mal, você perderá as calorias e os líquidos que tem no estômago, o que é ainda pior. Mas o problema com ingerir proteínas é que precisa de água para digerir, e o maior problema dos sobreviventes no mar é conseguir água, porque precisamos de água muito mais cedo do que de comida. Sobrevivemos por semanas sem comer, mas não sobrevivemos mais que horas ou dias no sol escaldante sem água. Se comer proteína, vai piorar a falta de água, que é um dos seus maiores problemas. Se não tem água, não coma o albatroz. É comprido o suficiente para que você tente agarrar a cauda e fique longe da parte que morde. Se pegar um tubarão pequeno pode virá-lo de cabeça para baixo, que eles entram em um estado tônico tentando entender o que está acontecendo. Eu daria 10. Este é o cenário em que treinamos nossa tripulação aérea para sobreviver no mar em um bote salva-vidas que vem com o kit de sobrevivência da aeronave. Nós somos muito mais perigosos para eles. É muito improvável que o tubarão branco especificamente pegue mamíferos de rochas. Vemos orcas e baleias assassinas fazendo isso, mas tubarões brancos é improvável, eles só querem carne fácil, e se você está em cima de uma pedra, não é comida fácil. Não conseguimos nadar mais que um tubarão. Nem deveríamos tentar. Quando atacam, não tem muito o que fazer. Se você está em um grupo e tentam ficar juntos, não comece a bater na água ou fazer movimentos bruscos, porque isso os atrairá. Você não deve chamar a atenção deles, deve parecer algo que não seja comestível. Tudo depende do tipo de água viva, não sei quais são essas, mas algumas delas são letais e perigosas. Se estiver com as águas vivas, ele vai querer te comer. Apenas uma mordida pode ser o suficiente para cortar uma artéria e você sangrar. A pele do tubarão é muito espessa e a parte mais fina é no nariz. Se você tiver a escolha, a arma e a oportunidade, o que você provavelmente não terá, então sim, mire no nariz dele. Classificação de entretenimento 7, classificação de realismo 2. Where's the beach? Frank, wake up! Acontece de se afastarem mais do que deveriam da praia, é uma maneira muito comum de se meterem em apuros. Uma das primeiras coisas que perdemos em uma situação de sobrevivência é o senso de humor. Se um amigo passou por uma crise de verdade, ninguém vai fazer piada. O que podemos fazer em um bote salva-vidas é parar por uns minutos, o que pode ser difícil tendo 2 em um bote para uma pessoa. Mas se houver qualquer outro tipo de cenário, cale-se por 5 minutos e faça essa pausa, tire esse tempo para pensar. Felizmente as facas dos botes salva-vidas não são pontudas e flutuam caso caiam no mar. Are you talking about killing and eating me, Frank? Maybe I am, maybe I ain't. Rumham. Nos relatos que encontrei de marinheiros britânicos, se as coisas ficassem difíceis em um bote salva-vidas e todos estivessem com muita fome, um deles seria comido.
Faziam sorteios em botes salva-vidas no século XVII e até um pouco antes. Normalmente seria o novato a levar uma pancada na cabeça, já que os outros manipularam o sorteio, mas sim sorteavam. Nós não precisamos comer tão urgentemente, podemos sobreviver por semanas sem comida. Canibalismo não é uma prioridade. All I'm saying is that when you go into survival mode, it's every man for himself. O que é modo sobrevivência? Não sei, mas sei que não é cada um por si. São todos juntos. 10 para realismo. É assim que pessoas que nunca foram treinadas provavelmente reagiriam. Ao tentar soltar o mastro que estava batendo na lateral do barco, ela acabou ficando presa na vela embaixo d'água. Ensinamos os pilotos a se afastarem do paraquedas porque ele fará a mesma coisa, mas dá para respirar por ele. Há uma bolsa de ar, ela fez a coisa certa. Dá para consertar muitas coisas com fita, é comum em kits de sobrevivência. Precisa testar para ter certeza de que está limpo e seco, é um dia calmo, mas se houver umidade pode afetar o adesivo. A primeira coisa a fazer é proteger-se dos perigos, o que ela já fez, depois é ser localizada, como falamos na sobrevivência militar. Ela segue a ordem lógica e faz as coisas certas para tentar ser resgatada, e depois de enviar alguma mensagem de socorro, ela pode se preocupar com água e comida. Jogamos uma corda se a pessoa estiver consciente, mas se estiver inconsciente ou mais longe do que a corda alcança, então a amarramos na cintura, como ela fez. Ela está fazendo exatamente o que ensinamos as pessoas a fazer. Minha única crítica é a falta de um colete salva-vidas. Tirar alguém da água é realmente difícil. Se a pessoa estiver com uma boia, dá para semi-submergir o corpo e a boia subirá, te ajudando dando um empurrão. Mas com um barco de costado relativamente alto é complicado. Outro problema de tirar pessoas da água é que poucos sabem sobre a pressão hidrostática e o colapso pós-resgate. Se proteger, ser localizada, procurar água e alimentos, dou 10. O que fazer nesta situação? Se tem uma onda enorme como essa vindo direto para o barco, não tem muito o que fazer. Ele está acelerando, como quando tentamos remar através de uma grande onda ao surfar, para ultrapassá-la antes que ela quebre. É só o que podem fazer, lugar errado na hora errada. Não dá para virar o barco se a onda vier tão rápido, se ela te pegar de lado vai virar e destruir o barco. Nem dá para ultrapassar, o barco não é rápido. O que você poderia fazer? Tenha uma radiobaliza indicadora de posição de emergência com você, que transmitirá via satélite onde você está, uma roupa de imersão e um colete salva-vidas. E se o barco se tornar insustentável, porque o mar é grande demais, a parte de cima da ponte de comando vira um bote salva-vidas. Apesar desse tipo de onda existir, não é bem dessa forma que acontecem. Há diferentes teorias quanto ao que as cria, a maior parte está na região da África do Sul. Há uma corrente antártica que vem e se encontra com uma água mais quente e cria este tipo de onda gigante que já partiu navios ao meio no passado. É um 10, o Instituto dos Marinheiros existe para cuidar das famílias dos que se perderam no mar, é um ambiente muito duro. Isso pode acontecer de verdade, há 300 ou 400 desses contêineres de transporte todos os anos que flutuam pela superfície do mar, então não tem como saber. Faz todo o sentido quando as coisas se molham com água salgada, ao evaporar, um pouco de cristais de sal permanecem, ao verificar o equipamento e lavá-lo com água doce, ele remove os cristais de sal que poderiam interromper seu funcionamento. Ele o deixará secar no sol e podemos ver que ele está sendo cuidadoso com a quantidade de água e isso deve fazer esse telefone via satélite funcionar novamente. Se o conserto funcionar, ele pode telefonar para pedir ajuda. É desconfortável ficar em um bote salva-vidas por algumas horas, então se você estiver ali há dias, semanas ou meses, é terrível e você pode perder a cabeça. Nesta cena, o que o Robert Redford está tentando fazer é gerar um pouco de luz, mas é difícil à noite.
A lua está brilhando atrás dele, ele poderia refletir a luz da lua com um espelho, mas é difícil na água por causa das ondas e reflexos. Então ele está tentando fazer uma fogueira contida dentro do bote, o que é perigoso por muitos motivos. Normalmente, quando as pessoas ficam sem dispositivos pirotécnicos, elas começam a gritar, mas não são ouvidas em mar aberto. O que ele poderia ter feito é, além de levar dispositivos pirotécnicos, levar também um laser, que são ótimos. É muito comum as pessoas terem que tomar estas decisões realmente críticas de vida ou morte. E é uma situação de tudo ou nada, porque se isso não funcionar. Tem uma anedota na Groenlândia na guerra, em que 3 aviadores americanos que ficaram presos na costa atearam fogo em seus casacos no inverno, sabendo que se vissem o fogo eles seriam resgatados e se não vissem, morreriam congelados. Em termos de realismo da cena em que o Robert Redford faz uma fogueira no seu bote salva-vidas, a classificação é 9. Muitas balsas salva-vidas e botes balsa salva-vidas têm pequenos manuais. E este é um dos tipos de diagramas padrão que podemos ver neles, como as correntes oceânicas, o clima e para onde a água o levará. Sei que é uma metáfora, mas não sei se ele conseguiria ficar atrás de um bote metálico em uma estrutura de remos e colete salva-vidas, mas já sobreviveram em condições piores. Mas isso é muito inteligente, os triângulos são estruturas fortes, ele minimiza a quantidade de nós e tem uma folga para a movimentação do mar. Establish a strict schedule for eating, keeping watch and getting rest. Muito preciso, criar uma rotina é algo crucial. Podemos acompanhar o tempo pelo movimento do Sol. Se esticar o braço, e isso vale para todos porque nossas mãos e braços têm a mesma proporção. São 10 graus, pouco menos de 1 hora, e o Sol se move 15 graus em 1 hora. Então você sabe que tem tantos desses pela época do ano antes do nascer e do pôr do sol. Então dá para marcar o tempo. Do not drink urine or seawater. Sim, nunca façam isso. Estão me ouvindo? Isso fará com que morra mais rápido, porque se beber algo salgado vai agravar o problema da desidratação. Above all, don't lose hope. O primeiro ponto é nunca raspar sua faca no metal, para ela não perder o corte. Mas se você for para o Museu Imperial da Guerra, há um barco anglo-saxão que tem entalhes na borda, marcando por quanto tempo eles sobreviveram no mar. Você perderá a noção se não tiver alguma forma de registro e papel será destruído. Então, faça anotações mentais de tudo o que está acontecendo. É bom, eu daria 9. Obrigado por assistir, se gostou veja outros vídeos.